deve haver alguém que esteja obrigado a elas. Mas é realmente verdade que existe uma lei moral? Os fundadores de nosso país achavam que sim. Como Thomas Jefferson escreveu na Declaração de Independência, a lei da natureza é auto-evidente. Você não usa a razão para descobri-la, você simplesmente sabe que ela existe. Talvez seja por isso que meu amigo Davi topou com um obstáculo em seu pensamento. Ele sabia que ajudar as pessoas era a coisa certa a ser feita, mas não sabia explicar por que sem apelar para um padrão fora de si mesmo. Sem um padrão objetivo de significado e moralidade, a vida é sem sentido e não há nada absolutamente certo ou errado. Tudo é simplesmente uma questão de opinião. O que queremos dizer quando afirmamos que a lei moral existe é que todas as pessoas foram marcadas com um senso fundamental de certo e errado. Todo mundo sabe, por exemplo, que o amor é superior ao ódio e que a coragem é melhor do que a covardia. O professor Jaib Brzezinski, da Universidade do Texas, em Austin, escreve o seguinte: todo mundo conhece certos princípios. Não existe uma terra onde o assassínio seja uma virtude e a gratidão seja um defeito. C.S. Lewis, que escreveu com profundidade sobre esse assunto em sua obra clássica chamada Mere Christianity, expõe a questão da seguinte maneira. Pense em um país onde as pessoas fossem admiradas por fugirem da batalha, ou onde um homem se sentisse orgulhoso por trair todas as pessoas que tivessem sido bondosas para ele. Você também poderia tentar imaginar um país onde 2 mais 2 fosse igual a 5. Em outras palavras, todo mundo sabe que existem obrigações morais absolutas. Uma obrigação moral absoluta é alguma coisa que é ordenada a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Uma lei moral absoluta implica o criador de uma lei moral absoluta. Veja que isso não quer dizer que toda questão moral possua respostas rapidamente reconhecíveis ou que algumas pessoas não neguem que a moralidade absoluta exista. Existem problemas difíceis na moralidade, e as pessoas suprimem e negam a lei moral todos os dias. Isso simplesmente significa que existem princípios básicos de certo e errado que todo mundo conhece, quer as pessoas admitam sua existência quer não. Brzezinski chama este conhecimento básico de certo e errado de aquilo que não podemos não saber, no livro do mesmo nome. Não podemos não saber, por exemplo, que é errado matar seres humanos inocentes sem uma razão. Algumas pessoas podem negar isso e cometer assassínio sem se importar, mas, lá no fundo do coração, elas sabem que matar é errado. Mesmo os assassinos em série sabem que matar é errado. Eles podem simplesmente não sentir remorso. 4 Tal quais todas as leis morais absolutas, o homicídio é errado para todos, em todos os lugares, nos Estados Unidos, na Índia, no Zimbábue e em qualquer outro país, agora e para sempre. É isso que a lei moral diz a todo o coração humano. Como sabemos que a lei moral existe? Há muitas razões por meio das quais podemos saber que a lei moral existe e vamos apresentar e discutir 8 delas. Algumas dessas razões se sobrepõem umas às outras, mas vamos discuti-las nesta ordem. 1. A lei moral é inegável. 2. Sabemos isso por meio de nossas reações. 3. Ela é a base para os direitos humanos. 4. Ela é o imutável padrão de justiça. 5. Ela estabelece uma diferença real entre posições morais, e.g., Madre Teresa versus Hitler. 6. Uma vez que sabemos o que é absolutamente errado, deve haver um padrão absoluto de retidão. 7. A lei moral é a base para a discordância política e social. 8. Se não houvesse lei moral, então não precisaríamos nos desculpar por violá-la. 1. A lei moral é inegável. Os relativistas normalmente fazem 2 declarações básicas sobre a verdade. 1. Não existe verdade absoluta e 2. Não existem valores morais absolutos. A tática do Papa Legos ajuda a neutralizar a primeira afirmação. Se realmente não existe verdade absoluta,
Então sua própria declaração absoluta de que não existe verdade absoluta não pode ser verdadeira. A declaração do relativismo é irracional porque ela afirma exatamente aquilo que está tentando negar. Até mesmo o pai da moderna ética da situação, Joseph Fletcher, caiu nessa armadilha. Em seu livro Situation Ethics, The New Morality, Ética da Situação, a Nova Moralidade, Fletcher insistiu que o situacionista evita palavras como nunca, perfeito e sempre, e, como gato escaldado que tem medo de água fria, ele evita a expressão totalmente. É claro que isso é tão redundante quanto dizer nunca se deve dizer nunca ou devemos sempre evitar o uso da palavra sempre. Mas as próprias declarações não evitam aquilo que dizem que devemos evitar. Os relativistas estão absolutamente certos de que não existem absolutos. Assim como uma verdade absoluta, os valores absolutos também são inegáveis. Embora a afirmação não existem valores absolutos seja falsa em si mesma, a existência de valores absolutos é praticamente inegável, pois a pessoa que nega todos os valores valoriza o seu direito de negá-los. Além disso, quer que todo mundo a valorize como pessoa, embora negue que existam valores nas pessoas. Isso foi ilustrado claramente há alguns anos quando eu, Norm, estava falando para um grupo de ricos e instruídos moradores de condomínios de alto luxo da cidade de Chicago. Depois de ter sugerido que existem coisas como valores morais absolutos para com os quais todos nós temos uma obrigação, uma senhora se colocou em pé e protestou em voz alta. Não existem valores reais. Tudo é uma questão de gosto ou opinião. Resisti à tentação de fazer minha defesa, dizendo sente-se e cale-se, sua espertinha. Quem quer ouvir a sua opinião? É claro que, se eu tivesse sido tão rude e descortês, ela rapidamente reclamaria de que eu violara seu direito de ter uma opinião e de expressá-la. A isso eu poderia ter respondido, você não possui tal direito, pois acabou de dizer que os direitos não existem. Na verdade, sua reclamação teria provado que acreditava em um valor absoluto. Ela valorizava o direito de dizer que não existem valores absolutos. Em outras palavras, aqueles que negam todos os valores valorizam, todavia, seu direito de fazer essa negação. E aqui está a incoerência. Na prática, os valores morais são inegáveis. 2. Nossas reações nos ajudam a descobrir a lei moral, certo e errado. No cenário mostrado anteriormente, a reação daquela senhora teria feito lembrar-se de que existem valores morais absolutos. Um professor de uma grande universidade do estado norte-americano de Indiana fez um de seus estudantes relativistas passar pela mesma experiência há não muito tempo. O professor, que estava lecionando um curso de ética, pediu um trabalho de final de semestre a seus alunos. Ele disse que os alunos deveriam escrever sobre qualquer aspecto ético de sua escolha, pedindo apenas que cada qual respaldasse adequadamente sua tese com justificativas e provas autênticas. Um dos alunos, ateu, escreveu de maneira eloquente sobre a questão do relativismo moral. Ele argumentou da seguinte maneira: toda moralidade é relativa. Não existe um padrão absoluto de justiça ou retidão, tudo é uma questão de opinião. Você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha e assim por diante. Seu trabalho apresentou tanto as suas justificativas quanto as provas comprobatórias exigidas. Tinha o tamanho certo, foi concluído na data e entregue em uma elegante capa azul. Depois de ler todo o trabalho, o professor escreveu bem na capa, nota F. Não gosto de capas azuis. Quando recebeu seu trabalho de volta, o aluno ficou enraivecido. Foi correndo até a sala do professor e protestou. Nota F. Não gosto de capas azuis. Isso não é justo. Isso não é certo. Você não avaliou o trabalho pelos seus méritos. Levantando a mão para acalmar o irado aluno, o professor calmamente respondeu. Espere um minuto. Fique calmo. Eu leio muitos trabalhos. Deixe-me ver. Seu trabalho não foi aquele que dizia que não existe essa coisa de justiça,
Retidão, correção? Sim, respondeu o aluno. Então que história é essa de você vir até aqui e dizer que isso não é justo, que não é certo? Perguntou o professor. Seu trabalho não argumentou que tudo é uma questão de gosto. Você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha. Sim, essa é a minha ideia. Então, está tudo certo, respondeu o professor. Eu não gosto de azul. Sua nota é F. De repente, surgiu a lâmpada acima da cabeça do aluno. Ele percebeu que, na realidade, acreditava nos absolutos morais. Acreditava pelo menos na justiça. Além do mais, estava acusando seu professor de injustiça por dar-lhe uma nota F baseando-se apenas na cor da capa. Esse fato simples destruiu toda a sua defesa do relativismo. A moral da história é que existem absolutos morais. Se você realmente quer que os relativistas admitam isso, tudo o que precisa fazer é tratá-los de maneira injusta. Suas reações vão revelar a lei moral escrita no coração e na mente deles. Aqui, o aluno percebeu a existência de um padrão absoluto de retidão por meio da maneira pela qual ele reagiu ao tratamento do professor. Da mesma maneira, posso não considerar que roubar é errado quando roubo de você. Mas veja quão moralmente ultrajado me sinto quando você me roubar. Nossas reações também indicam que o relativismo é, por fim, impossível de ser vivido. As pessoas podem afirmar que são relativistas, mas não querem que o seu cônjuge, por exemplo, viva como relativista sexual. Elas não querem que o seu cônjuge seja apenas relativamente fiel. Praticamente todo macho relativista espera que sua esposa viva como se o adultério fosse absolutamente errado e reagiria de maneira bastante negativa se colocasse em prática o relativismo cometendo adultério. Mesmo existindo poucos relativistas que não colocam objeções ao adultério, você acha que aceitariam a moralidade do homicídio ou do estupro se alguém quisesse matá-los ou estuprá-los? Certamente que não. O relativismo contradiz nossas reações e nosso bom senso. As reações nos ajudam até mesmo a identificar o certo e o errado como nação. Quando os terroristas muçulmanos pilotaram nossos aviões e os atiraram sobre nossos edifícios, matando nossos queridos inocentes que estavam dentro deles, nossas reações emocionais foram proporcionais à imensidão do crime. Nossa reação reforçou a verdade de que o ato foi absolutamente errado. Alguns podem dizer, mas Bin Laden e seus comparsas achavam que o ato era moralmente correto. Isso se deve parcialmente ao fato de que eles não estavam no lado daqueles que recebiam as consequências do crime. Como você acha que Bin Laden teria reagido se tivessem pilotado seus aviões, jogado as aeronaves nos seus edifícios e os seus inocentes tivessem sido mortos? Saberia imediatamente que tal ato fora inegavelmente errado. Desse modo, a lei moral nem sempre é visível da perspectiva de nossas ações, como é evidenciado pelas coisas terríveis que os seres humanos fazem uns aos outros. Mas é claramente revelada em nossas reações, aquilo que fazemos quando somos pessoalmente tratados de maneira injusta. Em outras palavras, a lei moral nem sempre é o padrão pelo qual tratamos os outros, mas praticamente em todas as situações ela é o padrão de acordo com o qual esperamos que os outros nos tratem. Ela não descreve a maneira de realmente nos comportarmos, mas, em vez disso, prescreve a maneira pela qual devemos nos comportar. 3. Sem a lei moral, não existiriam direitos humanos. Os Estados Unidos foram estabelecidos tendo como base a crença na lei moral e os direitos humanos concedidos por Deus. Thomas Jefferson escreveu na Declaração da Independência: consideramos que essas verdades são autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais, que receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis, dentre os quais, a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Que, para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consenso dos governados. Grifo do autor. Perceba a frase,
Eles receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis. Em outras palavras, os fundadores do país acreditavam que os direitos humanos foram dados por Deus e, nessa condição, são universais e absolutos. Eles são direitos de todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos, independentemente de sua nacionalidade ou religião. Jefferson e os outros fundadores reconheciam que havia uma autoridade superior, o Criador, a quem poderiam apelar para estabelecer bases morais objetivas para sua independência. Se tivessem começado a declaração com a frase "consideramos essas opiniões como nossas", em vez de verdades autoevidentes, não teriam expressado uma justificativa moral objetiva para sua declaração de independência. Aquilo teria sido simplesmente sua opinião, contrária ao do rei George. Desse modo, os fundadores apelaram para o Criador porque acreditavam que sua lei moral era o padrão definitivo de certo e errado que justificaria a sua causa. Sua causa era pôr fim ao governo do rei George sobre as colônias americanas. Eles estavam convencidos de que o governo de George precisava terminar porque estava violando os direitos humanos básicos dos colonos. Em certo sentido, os fundadores estavam na mesma posição dos países aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Ao serem levados à corte em Nuremberg, os criminosos de guerra nazistas foram condenados por violar direitos humanos básicos conforme definidos pela lei moral, que é manifesta na lei internacional. Essa é a lei que todos os povos compreendem naturalmente e a qual todas as nações estão sujeitas. Se não houvesse essa moralidade internacional que transcendesse as leis do governo secular germânico, então os aliados não teriam bases para condenar os nazistas. Em outras palavras, não poderíamos ter dito que os nazistas estavam absolutamente errados a não ser que soubéssemos o que era absolutamente certo. Contudo, sabemos que eles estavam absolutamente errados, de modo que deve existir a lei moral. 4. Sem a lei moral, não poderíamos conhecer a justiça ou a injustiça. Talvez o argumento mais popular contra a existência de Deus seja a presença e a persistência do mal no mundo. Se realmente existe um Deus bom e justo, então por que ele permite que tantas coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Os ateus há muito têm afirmado que seria mais lógico acreditar que esse Deus não existe do que tentar explicar de que maneira o mal e Deus podem coexistir. C.S. Lewis foi um ateu assim. Ele acreditava que toda a injustiça do mundo confirmava o seu ateísmo. Mas isso acabou no momento em que parou para pensar de que modo ele sabia que o mundo era injusto. Escreveu, como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas de que modo eu tinha esta ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com que eu estava comparando este universo quando chamei de injusto? Essa percepção levou Lewis a abandonar o ateísmo e, por fim, unir-se ao cristianismo. Tal como você e eu, Lewis só é capaz de detectar a injustiça porque existe um padrão imutável de justiça escrito em nosso coração. O fato é que você não pode saber o que é o mal a não ser que saiba o que é o bem. E você não pode saber o que é bom a não ser que exista um padrão imutável de bem fora de você mesmo. Sem esse padrão objetivo, qualquer objeção ao mal nada mais é do que sua opinião pessoal. Eu, Norm, adoro debater com judeus ateus. Por quê? Porque nunca encontrei um judeu que acredite que o Holocausto foi simplesmente uma questão de opinião. Todos eles acreditam que foi realmente errado, independentemente do que qualquer outra pessoa pense sobre ele. Durante um desses debates com um judeu ateu, fiz a seguinte pergunta ao meu oponente: baseado em que você diz que o Holocausto foi errado? Ele disse, com base no meu próprio sentimento moral de benignidade. O que mais ele poderia dizer? A não ser que admitisse haver uma lei moral objetiva, mas isso seria admitir a existência de Deus. Ele não tinha bases objetivas para opor-se ao Holocausto. Sua posição não tinha mais peso do que sua própria opinião.
Mas todos nós sabemos que a situação moral do Holocausto não foi apenas uma questão de opinião. Sua reação a comentários sobre o Holocausto deveria dar-lhe uma indicação de que existe alguma coisa errada em matar pessoas inocentes. Além do mais, você não tem a mesma reação diante de alguém que diz esta refeição estava maravilhosa, quando essa pessoa também diz o Holocausto foi maravilhoso. Você sabe intuitivamente que o gosto de uma pessoa por comida não é a mesma coisa que o gosto que ela nutre pelo mal. Existe uma diferença moral autêntica entre uma refeição e o homicídio, uma mera preferência, outro, pura injustiça. Suas reações a esses comentários ajudam a perceber isso. Vamos discutir mais sobre a coexistência do mal e de Deus no apêndice 1. Por ora, a questão principal é esta: se não houvesse lei moral, então não seríamos capazes de detectar o mal ou a injustiça de qualquer tipo. Sem justiça, a injustiça não tem sentido. Do mesmo modo, a não ser que exista um padrão imutável de bem, não existe essa coisa de mal objetivo. Contudo, uma vez que todos nós sabemos que o mal existe, então também existe a lei moral. 5. Sem a lei moral, não haveria como mensurar as diferenças morais. Considere os dois mapas da Escócia na figura 7.1. Qual dos dois é melhor? De que maneira você poderia dizer qual mapa é melhor? A única maneira de dizer é verificando como é a Escócia real. Em outras palavras, você precisaria comparar os dois mapas com um lugar real e imutável chamado Escócia. Se a Escócia não existe, então os mapas não fazem sentido. Contudo, uma vez que ela existe, podemos ver que o mapa é o melhor mapa, pois está mais próximo do padrão imutável, a Escócia real. É exatamente isso que fazemos quando comparamos o comportamento de Madre Teresa com o de Hitler. Apelamos para um padrão absoluto e imutável que está além dos dois. Esse padrão é a lei moral. C.S. Lewis expõe a questão da seguinte maneira: no momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que o outro, na verdade você está mensurando ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles conforma-se melhor a esse padrão do que o outro. Contudo, o padrão que mede duas coisas é, de certo modo, diferente de ambas. Você está, de fato, comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que existe uma coisa chamada acerto real, independentemente daquilo que as pessoas pensam, e que as ideias de algumas pessoas aproximam-se mais desse acerto real do que outras. Pense da seguinte maneira: se as suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e as dos nazistas menos verdadeiras, então deve haver alguma coisa, alguma moralidade real, para que elas sejam consideradas verdadeiras. Se a lei moral não existe, então não existe diferença moral entre o comportamento de Madre Teresa e o de Hitler. Do mesmo modo, afirmações como assassinar é um mal, o racismo é errado ou você não deve abusar de crianças não possuem significado objetivo. São simplesmente as opiniões de alguém, expostas ao lado de declarações como o gosto do chocolate é melhor que o da baunilha. De fato, sem a lei moral, termos simples carregados de valor como bom, mal, melhor e pior não teriam significado objetivo quando fossem usados no sentido moral. Mas nós sabemos que possuem significado. Quando dizemos, por exemplo, a sociedade está melhorando ou a sociedade está piorando, estamos comparando a sociedade a algum padrão moral que está além de nós mesmos. Esse padrão é a lei moral que está escrita em nosso coração. Em resumo, acreditar no relativismo moral é argumentar que não existem diferenças morais verdadeiras entre Madre Teresa e Hitler, liberdade e escravidão, igualdade e racismo, cuidado e abuso, amor e ódio, ou vida e homicídio. Todos nós sabemos que tais conclusões são absurdas. Desse modo, o relativismo moral deve ser falso. Se o relativismo moral é falso, então existe uma lei moral objetiva. 6. Sem a lei moral, você não poderia saber o que é certo ou errado. Quando Alan Dershowitz, um autor denominado agnóstico, debateu com Alan Keyes,
que é católico romano, em setembro do ano 2000 sobre religião numa praça pública, Dershowitz foi perguntado por um membro da plateia. Nós sabemos o que é o mal. Já ouvimos, disse a pessoa, citando exemplos óbvios de mal como o Holocausto e as Cruzadas. Então, Dershowitz olhou para a plateia, levantou sua voz e, de maneira enfática, declarou: Eu não sei o que é certo. Eu sei o que é errado. Depois disso, ele começou quase a repreender a plateia. Mas tenho uma coisa a lhes dizer, pessoal. Vocês não sabem o que é certo. No momento em que você acha que sabe o que é certo, no momento em que você pensa que tem a resposta para aquilo que é certo, perdeu um aspecto muito precioso do crescimento e do desenvolvimento. Eu jamais esperaria saber precisamente o que é certo, mas espero dedicar o resto da minha vida tentando descobrir. Diante disso, algumas pessoas na audiência aplaudiram. Keynes não teve oportunidade de fazer a réplica à resposta de Dershowitz. Se tivesse, ele poderia ter lançado a tática do Papa Léguas para expor a natureza de autoderrota do argumento de Dershowitz, a saber, perguntando a Dershowitz como você consegue saber o que é errado a não ser que saiba o que é certo. O fato é que você não pode saber que 5 é a resposta errada para 2 mais 2 a menos que tenha alguma ideia de qual seja a resposta certa. Da mesma maneira, Dershowitz não pode saber o que é o moralmente errado a não ser que tenha alguma ideia do que seja moralmente certo. Durante o debate, Dershowitz não teve problemas para insultar coisas que considerava moralmente erradas, leis anti-sodomia, leis anti-aborto, racismo, escravidão, a fusão de igreja e Estado etc. Contudo, ao afirmar que determinadas coisas estavam erradas, ele estava, por definição, afirmando que determinadas coisas eram certas. Toda a negação implica uma afirmação. Para dizer que restringir o aborto é errado, a negação, Dershowitz precisa saber que as mulheres possuem um direito moral ao aborto, afirmação. Contudo, sem a lei moral, Dershowitz não pode justificar essa ou qualquer outra posição moral. Tudo isso é simplesmente sua opinião. Também é o cúmulo do erro e da ignorância afirmar que ninguém na plateia saiba o que é certo. Os cristãos são frequentemente criticados por afirmarem que possuem a verdade, mas aqui Dershowitz estava afirmando que ele tem a verdade de que ninguém possui a verdade. Com o objetivo de saber que ninguém possui a verdade, Dershowitz precisaria conhecer a própria verdade. Alguns relativistas são famosos por esse tipo de arrogância que derrota a si mesma. Afirmam que não existe verdade, mas, então, eles mesmos fazem afirmações ditas verdadeiras sobre si mesmos. Declaram que não sabem o que é certo, mas, logo depois, afirmam que suas causas políticas são certas. Negam a lei moral em uma frase e assumem em outra. 7. Sem a lei moral, não existem bases morais para a oposição política ou social. Políticos liberais como Alan Dershowitz e muitos artistas de Hollywood são famosos por sua oposição moral à guerra, às leis anti-aborto, às leis anti-sodomia, às reduções do imposto de renda e simplesmente a qualquer coisa que o direito religioso possa apoiar. O problema é que muitos deles são ateus e, por causa disso, não possuem bases morais objetivas para as posições que verbalmente apoiam. Se não existe lei moral, então nenhuma posição sobre qualquer questão moral é objetivamente certa ou errada, incluindo as posições assumidas pelos ateus. Sem uma lei moral, não haveria nada objetivamente errado em relação ao fato de cristãos ou muçulmanos imporem sua religião à força sobre os ateus. Não haveria nada de errado em considerar o ateísmo uma prática ilegal, confiscando propriedades dos ateus e entregando-as a Paty Robertson e Jerry Falwell. Não haveria nada de errado com coisas como espancamento de homossexuais, racismo ou guerras imperialistas. Também não haveria nada de errado quanto a proibir o aborto, fazer controle de natalidade e até mesmo sexo consensual entre adultos. Em outras palavras, sem a lei moral,
Os ateus não têm bases morais para argumentar em favor de suas causas políticas preferidas. Não existe certo em relação ao aborto, ao sexo homossexual ou a qualquer um de seus sacramentos políticos porque, em um mundo neoteísta, o certo não existe. A não ser que os ateus afirmem que existe um Deus e que sua lei moral justifica ou ordena essas atividades, suas posições não são nada mais do que suas próprias preferências subjetivas. E ninguém está sujeito a qualquer obrigação moral de concordar com meras preferências ou permitir que os ateus as imponham ao resto de nós, ainda que por meios legais. Desse modo, ao rebelarem-se contra a lei moral, os ateus, ironicamente, sabotaram suas bases para rebelarem-se contra qualquer coisa. De fato, sem a lei moral, ninguém tem uma base objetiva para ser favorável ou contrário a nada. Contudo, uma vez que todos nós sabemos que questões envolvendo vida e liberdade são mais do que simples preferências, elas envolvem direitos morais reais, então a lei moral existe. 8. Se não houvesse lei moral, então não precisaríamos nos desculpar por violá-la. Você já notou que as pessoas dão desculpas para comportamentos imorais? Dar desculpas é uma admissão tácita de que a lei moral existe. Por que dar desculpas se nenhum comportamento é verdadeiramente imoral? Até mesmo a virtude número 1 de nossa cultura amplamente imoral, a tolerância, revela a lei moral, porque a tolerância em si é um princípio moral. Se não existisse lei moral, então por que alguém deveria ser tolerante? De fato, a lei moral pede que cheguemos mais longe, indo da tolerância ao amor. A tolerância é muito fraca, a tolerância diz aguente e tolere, o amor diz vá-te-lhe e o ajude. Tolerar o mal é falta de amor, mas é exatamente isso que muitos de nossa cultura querem que façamos. Além disso, o apelo para ser tolerante é uma admissão tácita de que o comportamento a ser tolerado é errado. Por quê? Porque não é preciso implorar para as pessoas tolerarem um bom comportamento, mas apenas o mau comportamento. Ninguém precisa ser instruído a tolerar o comportamento de Madre Teresa, mas apenas o comportamento de alguns relativistas. Do mesmo modo, ninguém se desculpa por agir como Madre Teresa. Nós simplesmente pedimos desculpa quando agimos contra a lei moral. Não faríamos isso se ela não existisse. Absoluto versus relativo, porque a confusão. Se realmente existe uma lei moral absoluta, como argumentamos, então por que tantos acreditam que a moralidade é relativa? Por que tantas pessoas parecem ter valores diferentes? De maneira racional, a razão é a responsável pelo fracasso de fazer-se distinções adequadas. Vamos analisar algumas dessas distinções para esclarecer as áreas de confusão. Confusão número 1. Absolutos morais versus comportamento mutável. Um erro comum dos relativistas é confundir comportamento e valor, ou seja, eles confundem aquilo que é com aquilo que deveria ser. O que as pessoas fazem está sujeito a mudanças, mas aquilo que deveriam fazer, não. Essa é a diferença entre sociologia e moralidade. A sociologia é descritiva, a moralidade é prescritiva. Em outras palavras, os relativistas frequentemente fazem confusão entre a situação comportamental mutável e a obrigação moral imutável. Por exemplo, quando se discute um tema moral como o sexo antes do casamento ou a coabitação, frequentemente se ouve os defensores dessa ideia dizerem algo como vá em frente, estamos no século XXI. Como se os comportamentos atuais ditassem o que é certo ou errado. Para ilustrar o absurdo do raciocínio relativista, é só levar a discussão para uma questão moral mais séria, como o homicídio, que também ocorre muito mais frequentemente hoje do que há 50 anos. Quantos relativistas falariam em apoio ao homicídio dizendo vá em frente, estamos no século XXI? É aqui que os relativistas são pegos por seu raciocínio, quando confundem o que as pessoas fazem com aquilo que elas deveriam fazer. Outro aspecto dessa falácia deveria ser manifesta-se quando se sugere que não existe lei moral porque as pessoas não obedecem a ela.
Naturalmente todo mundo desobedece à lei moral em algum aspecto, desde contar mentiras brancas até cometer assassinato. Mas isso não significa que não exista uma lei moral imutável, simplesmente significa que todos nós a violamos. Todo mundo comete erros matemáticos também, mas isso não quer dizer que não existam regras imutáveis da matemática. Confusão número 2. Absolutos morais versus percepção mutável dos fatos. Outra confusão acontece entre a existência de um valor absoluto moral em si e a compreensão dos fatos usados na aplicação desse valor. Por exemplo, como C.S. Lewis notou, no final do século XVIII, as bruxas eram sentenciadas como assassinas, mas agora não são mais. Um relativista poderia argumentar, dizendo: veja, nossos valores morais mudaram porque não matamos mais as bruxas. A moralidade é relativa ao tempo e à cultura. Mas a afirmação dos relativistas é incorreta. O que mudou não foi o princípio moral de que o assassínio é errado, mas a percepção ou a compreensão factual de se as bruxas podem realmente matar as pessoas ou não por meio de suas maldições. As pessoas não acreditam mais que elas possam fazer isso. Consequentemente, não são mais consideradas como assassinas. Em outras palavras, a percepção de uma situação moral é relativa, se as bruxas são realmente assassinas, mas os valores morais envolvidos na situação não são. O homicídio sempre foi e sempre será errado. A falha em fazer essa distinção também leva as pessoas a acreditarem que diferenças culturais refletem diferenças efetivas nos valores morais fundamentais. Por exemplo, alguns acreditam que, uma vez que os hindus reverenciam as vacas e os norte-americanos as comem, existe uma diferença essencial entre os valores morais de norte-americanos e hindus. Contudo, a razão de as pessoas na Índia considerarem as vacas sagradas não tem relação alguma com o valor moral fundamental, mas com suas crenças religiosas na reencarnação. Os indianos acreditam que as vacas podem possuir a alma de seres humanos falecidos, de modo que, por isso, não as comem. Nos Estados Unidos, os americanos não acreditam que a alma dos parentes falecidos possa estar numa vaca, de modo que comem livremente carne de vaca. Na análise final, o que parece ser uma diferença moral é, na verdade, uma concordância. Ambos acreditam que é errado comer a vovó. O valor moral fundamental que afirma ser errado comer a vovó é considerado absoluto pelas pessoas de ambas as culturas. Elas discordam apenas se a alma da vovó está ou não na vaca. Essas pessoas possuem diferentes percepções dos fatos concernentes a um valor moral, mas fundamentalmente concordam que o valor moral deve ser defendido. Confusão número 3. Absolutos morais versus aplicação deles a uma situação em particular. Como vimos, as pessoas sabem diferenciar melhor o certo do errado por meio de suas reações do que por suas ações. Ao serem vítimas de mau comportamento, as pessoas não têm problemas para compreender que o comportamento é absolutamente errado. Contudo, mesmo que duas vítimas discordassem em relação à moralidade de um ato em particular, isso não significaria que a moralidade é relativa. Uma lei moral absoluta pode existir mesmo que as pessoas não souberem qual é a coisa certa a fazer numa situação em particular. Considere o dilema moral frequentemente usadas pelos professores universitários para fazer seus alunos acreditarem no relativismo. Existem 5 pessoas tentando sobreviver em um bote salva-vidas projetado para levar apenas 4 pessoas. Se uma pessoa não for jogada ao mar, todos morrerão. Os alunos discutem o dilema, propõem diferentes soluções e, então, concluem que seu desacordo prova que a moralidade deve ser relativa. Mas, na verdade, o dilema prova o oposto, que a moralidade é absoluta. Como? Por que não haveria dilema algum se a moralidade fosse relativa? Se a moralidade fosse relativa e se não houvesse direito absoluto à vida, você diria, não importa o que vai acontecer. Jogue qualquer um fora do barco.
Quem se importa? A razão pela qual lutamos com o dilema é que conhecemos o valor da vida. Embora as pessoas possam fazer confusão com a moralidade em situações complicadas, não erram nas básicas. Por exemplo, todo mundo sabe que o homicídio é errado. E Hitler sabia disso. É por isso que teve de desumanizar os judeus com o objetivo de racionalizar o assassínio deles. Até mesmo os canibais parecem saber que é errado matar seres humanos inocentes. Pode ser que os canibais não pensem que as pessoas de outras tribos sejam humanas. Mas há uma possibilidade de que pensem que sim. Por outro lado, como Jabudzizeuski observa, porque os canibais executam elaborados rituais de expiação antes de matarem as pessoas. Eles não realizariam esses rituais a não ser que achassem que houvesse alguma coisa errada com aquilo que estariam prestes a fazer. Desse modo, os fundamentos são claros, mesmo que algum problema difícil não seja. Além disso, o fato de existirem problemas difíceis na moralidade não desmente a existência de leis morais objetivas mais do que os problemas difíceis na ciência desmentem a existência de leis naturais objetivas. Os cientistas não negam que exista um mundo objetivo quando encontram um problema difícil no mundo natural, e quando tem problemas para encontrar a resposta. Não deveríamos negar que a moralidade existe simplesmente porque temos dificuldades em saber a resposta em algumas poucas situações difíceis. Existem problemas fáceis e difíceis na moralidade assim como na ciência. Responder a um simples problema científico como por que os objetos caem no chão, prova que existe pelo menos uma lei natural ou uma força, e gravidade. Do mesmo modo, responder sinceramente a uma simples questão moral como há como justificar o assassínio, prova que existe pelo menos uma lei da moralidade, e não mate. Se existe apenas uma obrigação moral, como não mate, não estupre ou não torture crianças, então a lei moral existe. Se a lei moral existe, então existe o criador da lei moral. Confusão número 4. Uma ordem absoluta, o que, versus uma cultura relativa, como. Outra importante diferença, frequentemente desprezada pelos relativistas morais, se dá entre a natureza absoluta da ordem moral e a maneira relativa pela qual essa ordem é manifestada em diferentes culturas. Todas as culturas, por exemplo, possuem alguma forma de saudação, que é uma expressão de amor e respeito. Contudo, as culturas diferem grandemente quanto à forma dessa saudação. Em algumas, é um beijo, em outras, é um abraço, em outras ainda, é um aperto de mão ou uma reverência ao curvar-se o corpo. O que deve ser feito é comum a todas as culturas, mas como deve ser feito varia. Deixar de fazer essa distinção leva a muitos a acreditarem que, devido ao fato de as pessoas fazerem uso de práticas diferentes, possuem valores diferentes. O valor moral é absoluto, mas a forma como ele é praticado é relativa. Confusão número 5. Absolutos morais versus desacordos morais. Os relativistas frequentemente apontam para a controversa questão do aborto para demonstrar que a moralidade é relativa. Alguns acham que o aborto é aceitável, enquanto outros pensam que ele é homicídio. Contudo, o simples fato de existirem opiniões diferentes sobre o aborto não torna a moralidade relativa. De fato, em vez de fornecer um exemplo de valores morais relativos, a controvérsia sobre o aborto existe porque cada lado defende o que acha ser um valor moral absoluto, proteger a vida e permitir a liberdade, e permitir que uma mulher controle seu próprio corpo. A controvérsia dá-se em relação a quais valores se aplicam, ou assumem precedência, a questão do aborto. Se os não-nascidos não fossem seres humanos, então o valor pró-liberdade deveria ser aplicado na legislação. Contudo, uma vez que o não-nascido é um ser humano, o valor por vida deveria ser aplicado na legislação, pois o direito de uma pessoa à vida sobrepõe-se ao direito de outra pessoa à liberdade individual. O bebê não é simplesmente uma parte do corpo da mulher, ele tem seu próprio corpo,
com seu código genético único, seu próprio tipo sanguíneo e seu gênero. Mesmo que houvesse dúvidas quanto ao momento em que a vida se inicia, o benefício da dúvida deveria ser concedido à proteção da vida. Pessoas racionais não atiram com uma arma a não ser que estejam absolutamente certas de que não vão matar um ser humano inocente. Lembre-se de que nossa reação a uma prática em particular revela aquilo que realmente pensamos sobre sua moralidade. Ronald Reagan brincou certa vez. Percebi que todos aqueles que são favoráveis ao aborto realmente nasceram. De fato, todos os favoráveis ao aborto se tornariam imediatamente a favor da vida caso se vissem de volta ao ventre materno. Sua reação à possibilidade de serem mortos serviria de alerta ao fato de que o aborto é realmente errado. Naturalmente, a maioria das pessoas, lá no fundo do coração, sabe que uma criança não nascida é um ser humano e, portanto, sabe que o aborto é errado. Mesmo alguns ativistas favoráveis ao aborto estão finalmente admitindo isso. Desse modo, no final das contas, esse desacordo moral não se dá porque a moralidade é relativa ou porque a lei moral não seja clara. Esse desacordo moral existe porque algumas pessoas estão suprimindo a lei moral com o objetivo de justificar aquilo que elas querem fazer. Em outras palavras, o apoio ao aborto é mais uma questão da vontade do que da mente. Se você quiser ler sobre uma discussão mais detalhada desse e de outros temas morais, veja o nosso livro Legislating Morality, legislando sobre a moralidade, Confusão número 6, fins absolutos, valores, versus meios relativos. É comum os relativistas morais confundirem o fim, o valor em si, com os meios para alcançar tal fim. Várias disputas políticas são desse tipo. Em algumas questões, mas certamente não em todas, liberais e conservadores querem as mesmas coisas, os mesmos fins. Eles simplesmente discordam quanto ao melhor meio de obtê-las. No que se refere aos pobres, por exemplo, os liberais acreditam que a melhor maneira de ajudá-los é assistência governamental. Contudo, uma vez que os conservadores acham que tal assistência cria dependência, eles prefeririam estimular oportunidades econômicas, de modo que os pobres pudessem ajudar a si mesmos. Perceba que o fim é o mesmo, ajudar os pobres, mas os meios são diferentes. Do mesmo modo, tanto os militaristas quanto os pacifistas desejam a paz. O fim, simplesmente discordam quanto à questão de um grande poderio militar ser um meio para se alcançar a paz. Ambos concordam com o fim absoluto, eles simplesmente discordam quanto aos meios relativos de se alcançá-lo. A lei moral, o que dizem os darwinistas. Portanto, a evidência favorável à lei moral é forte, e as objeções a ela são falhas. Então, de que maneira os darwinistas lidam com a questão da moralidade? Na verdade, a maioria dos darwinistas evita completamente o assunto. Por quê? Porque não é fácil explicar de que maneira é possível haver um certo e um errado objetivos, que até mesmo os darwinistas conhecem em seu coração, a não ser que exista um criador da lei moral. O darwinista Edward Wilson é uma notável exceção. Ele afirma que nosso senso de moralidade evoluiu da mesma maneira que nós mesmos evoluímos, ou seja, por meio da seleção natural. Embora admita que pouco progresso tem sido feito na exploração biológica dos sentimentos morais, Wilson afirma que o processo biológico pelo qual as pessoas passaram seus genes adiante para os seus descendentes por meio de milhares de gerações inevitavelmente deu surgimento aos sentimentos morais. Em outras palavras, a moralidade é determinada material e geneticamente. Ela está baseada nos sentimentos ou instintos herdados, e não num padrão objetivo de certo e errado. Já analisamos a imperfeição da seleção natural para explicar as novas formas de vida, capítulo 6. Como estamos prestes a ver, a seleção natural também é inadequada para explicar sentimentos morais dentro dessas novas formas de vida. Em primeiro lugar, o darwinismo afirma que existe apenas o material, mas o material não possui moralidade. Quanto pesa o ódio?
Existe um átomo para o amor? Qual é a composição química da molécula do homicídio? Essas perguntas não fazem sentido porque partículas físicas não são responsáveis pela moralidade. Se os elementos materiais fossem os únicos responsáveis pela moralidade, então Hitler não teve verdadeira responsabilidade moral por aquilo que fez. Ele tinha apenas moléculas. Isso não faz sentido algum, e todo mundo sabe disso. Os pensamentos humanos e as leis morais transcendentes não são coisas materiais, assim como as leis da lógica e da matemática também não são. Eles são entidades imateriais que não podem ser pesadas ou fisicamente mensuradas. Como resultado, não podem ser explicadas em termos materiais, por meio da seleção natural ou por qualquer outro meio ateísta. Segundo, a moralidade não pode ser meramente um instinto, como sugere Wilson, porque 1. Temos instintos conflitantes e 2. Alguma coisa mais nos diz frequentemente que ignoremos o instinto mais forte com o objetivo de fazer alguma coisa mais nobre. Por exemplo, se você ouvir que alguém está sendo assaltado, seu instinto mais forte pode ser permanecer em segurança e não se envolver. Seu instinto mais fraco, se aqui podemos chamá-lo assim, pode ser o de ajudar. Como disse C.S. Lewis. Mas você vai encontrar dentro de você, juntamente com esses dois impulsos, uma terceira coisa que lhe diz que deve seguir o impulso de ajudar e suprimir o impulso de correr. Esta coisa que julga entre dois instintos, que decide qual deve ser encorajado, não pode ser, em si mesma, um deles. Se fosse, você também poderia dizer que uma partitura musical que, em dado momento, diz que você deve tocar uma nota no piano, e não outra nota, é em si mesmo uma das notas do teclado. A lei moral nos diz qual melodia temos de tocar, nossos instintos são meramente as teclas. Terceiro, Wilson diz que a moral social evoluiu porque aquelas morais cooperativas ajudaram os seres humanos a sobreviverem juntos. Mas isso presume um fim, a sobrevivência, para a evolução, enquanto o darwinismo, por definição, não tem fim, porque ele é um processo não inteligente. Mesmo que a sobrevivência seja considerada como final, os darwinistas não podem explicar por que as pessoas sabidamente se envolvem num comportamento autodestrutivo, e é, fumar, beber, drogar-se, cometer suicídio etc. Os darwinistas também não podem explicar por que as pessoas frequentemente subvertem seus próprios instintos de sobrevivência para ajudar outros, às vezes até a ponto de isso causar sua própria morte. Todos sabemos que não há fim mais nobre do que a simples sobrevivência. Os soldados sacrificam-se por seu país, os pais por seus filhos e, se o cristianismo é verdadeiro, Deus sacrificou seu filho por nós. Quarto, Wilson e outros darwinistas presumem que a sobrevivência é uma coisa boa, mas não há bem real sem a lei moral objetiva. De fato, este é o problema dos sistemas éticos pragmático e utilitarista que dizem faça o que funciona ou faça aquilo que traz maior benefício. Fazer aquilo que funciona para alcançar um fim, o de Madre Teresa ou o de Hitler. Fazer aquilo que traz o maior benefício por qual definição de benefício, a de Madre Teresa ou a de Hitler. Tais sistemas éticos precisam buscar a lei moral às escondidas para definir por quais fins deveríamos trabalhar e qual é realmente o maior benefício. Quinto, os darwinistas fazem confusão entre a maneira pela qual alguém conhece a lei moral e a existência da lei moral. Mesmo que viéssemos a ter consciência de nossos sentimentos morais por causa da genética ou de fatores ambientais, isso não significa que não exista a lei moral objetiva fora de nós mesmos. Isso surgiu num debate entre Peter Atkins e William Lane Craig. Atkins afirmou que a moralidade evoluiu da genética de nossos grandes cérebros. Craig acertadamente respondeu, na melhor das hipóteses, isso mostraria de que maneira os valores morais são descobertos, mas não mostraria que esses valores são inventados. De fato, posso dar uma queda para a matemática e aprender a tabuada com minha mãe,
Mas as leis da matemática existem independentemente de como eu venha a conhecê-las. Do mesmo modo, a moralidade existe independentemente de como venhamos a conhecê-la. Por último, os darwinistas não podem explicar por que qualquer pessoa deveria obedecer a qualquer sentimento moral biologicamente derivado. Porque as pessoas não deveriam matar, estuprar e roubar para obter aquilo que desejam se não existe nada além deste mundo. Porque o poderoso deveria cooperar com o mais fraco quando o poderoso pode viver mais explorando o mais fraco. Afinal de contas, a história está repleta de criminosos e ditadores que estenderam sua própria sobrevivência exatamente porque desobedeceram a todos os sentimentos morais no processo de repreender e eliminar seus oponentes. As ideias têm consequências. Se os darwinistas estão certos de que a moralidade possui uma fonte natural, então a moralidade não é objetiva nem absoluta, pois, se não existe Deus e os seres humanos evoluíram do limo, não possuímos uma situação moral mais elevada do que o próprio limo, por não existir nada além de nós que possa nos instruir moralidade objetiva ou dignidade. As implicações disso não se perderam nos darwinistas nem em seus seguidores. De fato, Adolf Hitler usou a teoria de Darwin como justificativa filosófica para o Holocausto. Em seu livro Mein Kampf, de 1924, ele escreveu: se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior porque, nesses casos, todos os seus esforços para estabelecer um estágio de existência evolucionária superior, realizados durante centenas de milhares de anos, poderiam ter se mostrado totalmente inúteis. Mas tal preservação anda ao lado da inexorável lei de que é o mais forte e o melhor que deve triunfar e que eles têm o direito de perdurar. Quem deseja viver precisa lutar. Aquele que não deseja lutar neste mundo, onde a luta permanente é a lei da vida, não tem o direito de existir. Tal como outros darwinistas, Hitler personifica a natureza, de maneira ilegítima, atribuindo-lhe vontade, e a natureza não deseja. Mas seu ponto principal é que existem raças superiores e raças inferiores, e que os judeus, sendo uma raça inferior, não tinham o direito de existir caso não quisessem lutar. Em outras palavras, o racismo, e, em seguida, o genocídio, é o resultado lógico do darwinismo. Por outro lado, o amor e o autossacrifício é o resultado lógico do cristianismo. As ideias têm consequências. O racismo associado à evolução foi exposto durante o famoso julgamento Scopes, de 1925. O livro de biologia do curso colegial que ocasionou o julgamento falava de 5 raças de homens e concluiu que os caucasianos eram o tipo mais elevado de todos. Obviamente isso contradiz diretamente o ensinamento bíblico, GN 1.27. AT 17.26,29, GL 3.28. Também contradiz o que é afirmado pela Declaração de Independência dos Estados Unidos: todos os homens foram criados iguais. Em épocas mais recentes, o darwinista Peter Singer, professor de Princeton, usou o darwinismo para afirmar que a vida de um recém-nascido tem menos valor do que a vida de um porco, de um cachorro ou de um chimpanzé. Sim, você leu corretamente. Quais são as consequências das ultrajantes ideias darwinistas de Singer? Ele acredita que os pais deveriam poder matar seus filhos recém-nascidos até que tivessem 28 dias de vida. Essas crenças são perfeitamente coerentes com o darwinismo. Se todos viemos do limo, então não temos bases para dizer que os seres humanos são moralmente melhores, em qualquer medida, do que as outras espécies. A única questão é por que limitar o infanticídio a 28 dias ou, extrapolando, por que não a 28 meses ou a 28 anos? Se não existe um criador da lei moral, então não existe nada de errado com o assassino em qualquer idade. É claro que os darwinistas como Singer devem rejeitar essa conclusão,
Mas eles não têm bases objetivas para discordar a não ser que possam apelar para um padrão que esteja além deles mesmos, o criador da lei moral. James Rachels, autor do livro Created from Animais,